Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus Santo de Israel, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui neste lugar para aprender um pouco mais a Tua Palavra. Senhor, te pedimos que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para nos instruir, nos dar sabedoria, pois precisamos unicamente do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a vida de todos os Teus servos que já chegaram aqui para esta aula, aqueles que estão vindo e aqueles que não estão aqui, talvez por motivo de enfermidade. Senhor, guarda, livre de todo mal, repreenda esta enfermidade, cura para a glória do Teu santo nome. Senhor, nos instrui nessa noite, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos possam sentar? Vamos então, irmãos, ler a palavra do Senhor. Hoje teremos aqui a nossa aula 5, Segundo Reis, é pouquinha coisa, né, irmão? Segundo Reis, Primeiro e Segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, irmão, se a gente já fica apertado com um livro só, imagine com 5 livros, né? Não tem como, com certeza. Só esse livro de Segundo Reis aqui, irmãos, tem muita coisa e é o que nós vamos ficar mais fixado nele nessa noite, tá? Então vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Tem muita coisa, irmãos, tem muita coisa para a gente, tem muito versículo que a gente poderia citar, talvez um versículo de Esther, talvez um de Esdras, né? Mas eu fiquei buscando, pedindo uma orientação do Senhor, e o Espírito Santo me levou aqui para Segundo Crônicas, não é Segunda Crônicas, Segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e o 16, que diz assim: E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Então, irmãos, por que eu trouxe aqui esses 2 versículos aqui? É porque justamente vai falar sobre esse caminhar que nós vamos ver aqui em Segundo Reis, Primeiro e Segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Isso tudo que nós vamos ver aqui, irmãos, apesar de ter muitos reis bons, vai resultar nos 2 cativeiros, tá? E aqui mostra claramente que o furor de Deus, irmão, tem gente que diz que a paciência de Deus, a paciência de Deus, ela é ilimitada. Não é não. A paciência de Deus tem limite, tá? E quer ver um exemplo da falta de paciência de Deus? É a grande tribulação, tá? A grande tribulação é justamente a falta de paciência de Deus com este mundo, tá? Então Deus ele vai levando, mas tem um momento certo em que ele entra com providência e ele pede a fatura daquilo que todos nós estamos fazendo, tá? Vamos aí, irmãos, então, para a nossa visão panorâmica da matéria. Eu peço já desculpa para os irmãos se eu atropelar algumas coisas aqui, é justamente por causa do horário, tá? Vamos aí para a visão panorâmica, a continuidade dos reinos de Israel, isso que nós vamos ver no segundo livro dos reis.
a continuidade dos reinos de Israel e de Judá. Israel, Judá, dos dias de Jorão e Jeorão até o exílio de Israel, exílio do reino do norte e repovoamento do país. Judá, de Ezequias ao exílio babilônico. Tá? Isso aí é a visão panorâmica do segundo livro dos reis. Primeiro e segundo livro das crônicas, a visão panorâmica. Vamos ver aí, irmãos, esses dois livros aqui vai ser só uma passada em cima, tá? Vamos ver aí que ele trata de genealogias da criação e restauração pós-cativeiro, o reinado de Davi, o reinado de Salomão, a divisão da nação e a história dos reis de Judá e o decreto de Ciro. Depois nós vamos também, rápida pincelada também, em Esdras, Neemias e Esther. Os irmãos vão reparar aí que Esdras e Neemias vai ser tocado em um assunto e vai ter o último assunto, que é sobre Esther. Então, aqui nós vamos ver introdução aos livros, autoria das datas possíveis, Esdras, Neemias e Esther na cronologia bíblica, o retorno dos exilados e a construção do templo, a volta de Esdras e suas reformas, a primeira administração de Neemias e a segunda administração. E, por fim, teremos aí uma rápida palavra também sobre o livro de Esther. Esse aqui, irmãos, nós não vamos ficar muito nele também, porque acabamos de estudar o livro de Esther na escola dominical. Eu creio que a maioria aqui participou, né, mas nós vamos falar alguma coisa sobre o livro de Esther, tá bom? Irmãos, vamos para aqui alguns pontos importantes que a gente tem que responder aqui toda vez que a gente lê esses livros. Não está aí no livro dos irmãos, eu sempre gosto de fazer essas perguntas aqui. Elias subiu num carro de fogo, né? O que significava ter porção dobrada do Espírito? Tá? Por que Jeú ele se destaca dentre todos os reis da sua época? Quais as razões principais para os exílios? Teve uma razão? Teve várias razões? Ezequias estava desconcertado com Deus? O que era colocar a casa em ordem? Qual a ordem dos livros de Esdras e Neemias? Verdadeiramente está ali Esdras e Neemias naquela posição cronológica? É isso que nós vamos ver aí no decorrer da nossa lição, tá? Vamos aí então, irmãos, para o primeiro livro que vamos estudar, né? Que é o segundo livro dos reis. E aí nós vamos ver aqui a continuidade dos reis de Israel e de Judá. E esse livro, irmãos, já começa aqui com Acasias de Israel e a última profecia de Elias. Elias já está aqui, já chegando no momento da sua partida, né? Mas acontece um fato interessante aqui com esse rei chamado Acasias. Ele cai, né, do andar superior, e ao invés, irmãos, mas não tinha como, irmãos, eles estavam afundados ali na idolatria. E ele então, ao invés de consultar a Deus, ele manda consultar a Baal-Zebu, tá? Uma coisa interessante para a gente falar aqui é sobre esse Baal-Zebu. O que ele era, irmãos? Essa palavra Baal-Zebub, né, ou Baal, é um B mudo, então é Baal-Zebu, tá? Da onde vem a palavra no Novo Testamento Bel-Zebu, tá? Falar inclusive que Jesus expulsava demônios pelo poder de Bel-Zebu. Baal-Zebu é o mesmo, tá? Quem era esse Baal-Zebu para as pessoas daquela época? Ele é conhecido como Senhor das Moscas, tá? Essa palavra Baal significa Senhor e Zebu significa moscas. Talvez por aí eles trouxeram para a mitologia a figura de Baal-Zebu ou Bel-Zebu, um homem com um ser metade homem, metade touro, da onde vem que nós conhecemos aqui no Brasil como Minotauro.
tá? Então tudo isso aí é mitologia, tá? Então, irmãos, ao invés de buscar uma orientação ali para Deus, ele manda consultar a Baal-zebu. E quando ele está aí, e quando os mensageiros estão indo para o local lá, talvez o templo de Baal, para consultar, quem eles encontram pelo caminho? A Bíblia vai dizer assim, ó, um homem de Deus, tá? Aí quando eles encontram, esse homem de Deus fala assim: por acaso, onde vocês estão indo? Nós estamos indo lá no templo para consultar o rei. Volta daqui, pode voltar daqui. Volta lá e fala o seguinte para ele: por acaso não tem Deus em Israel para você mandar consultar a Baal-zebu? Pode voltar e dizer para ele que essa enfermidade que ele tem, que ele caiu ali e machucou, se ele está mandando perguntar para Baal-zebu, eu vou responder. Ele não vai sobreviver, ele vai morrer. Os cidadãos voltam, irmão, né? Eles voltam lá para Acasias, e quando eles falam lá quem que eles foram abordados por alguém, pelo um homem de Deus, Acasias fala assim: como é que é a veste desse homem? Aí ele fala assim: olha, a veste dele ele estava vestido de pele de camelo. Aí o Acasias fala assim: ó, é Elias, é Elias. Aí o cidadão, irmão, agora ele vai mandar, ele chama um cidadão lá, um capitão, e fala assim: olha, você junta 50 soldados aí e vai buscar a Elias agora. E ele vai, irmão. E aí vai lá, 51 homens, irmão, andando ali. Quando eles deparam, Elias está sentado em cima de um monte. E eles lá de baixo, eles gritam: homem de Deus, o rei manda você descer e acompanhar a gente. Rapaz, o homem de Deus ali, o Elias, porque ele é conhecido como profeta do fogo, né? Ele vai dizer: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Irmão, a gente fica pensando assim, o que tinha a ver os outros 50 com essa história, né? Mas o certo é que desce fogo do céu e consome todos esses homens. Passado um tempo, ninguém volta. O Acasias chama um outro capitão e fala: olha, vai lá e busca agora o homem de Deus, busca Elias. Ele chama mais 50. Eu acho que 50 ali era tipo um pelotão, né? Aí chega lá, a mesma coisa: homem de Deus, o rei manda você descer e acompanhar a gente. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Desceu na mesma hora, matou todos os 51 homens de novo. E aí, irmãos, olha como é que era a insistência, olha como é que o povo tratava os soldados daquela época, né? Soldado é difícil, irmão. É a imagem do cão que chama lá, né, no militarismo, né? Então, irmãos, aí agora, olha, você aí, irmão, eu imagino que o cidadão já estava tremendo já, né? Esse outro aí já estava tremendo. Não importa, 102 homens já morreram. Pega o seu pelotão e vai lá. Aí, se fosse hoje, né, o Paulo, talvez não tinha nem como mandar a ordem por escrito, né? Ordem absurda. Mas naquela época, irmão, se não fosse, morria. Aí ele vai. Só que ao chegar, irmãos, no pé do monte, ele já chega, irmãos, ali, tremendo e dizendo: homem de Deus, tenha compaixão da minha vida e da vida desses 50 que estão comigo aqui. É como que ele estivesse dizendo: olha, nós não fizemos nada. Não faz aquela oraçãozinha sua, não. Tão simples, né? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Acabou. Não tinha jejum, né? Não tinha, vou tirar 3 dias de oração para descer fogo do céu, não. É na mesma hora, irmão. Aí, na mesma hora, a palavra de Deus vem e fala assim: olha, Elias, com esse aí você pode descer.
Pode ir, pode acompanhar. E ele, o anjo do Senhor, fala: olha, calma aí, Elias, calma aí, mata esse cidadão aí não, tá? Pode ir acompanhando também ele aí. E ele chega lá, irmão, e vai, o Acasias está deitado. E aí ele diz a mesma coisa. Ele diz a mesma coisa para Acasias: olha, por acaso não tem Deus em Israel para você mandar a consultar a Baal-zebu? Fica sabendo que dessa cama aí você não vai levantar. E ele realmente morre, né? Então é o último milagre, grande milagre de Elias, tá? Segundo ponto aqui: Elias é levado aos céus e Eliseu assume o ministério. Deus revela para Eliseu que Elias seria arrebatado. Uma coisa interessante, irmão, que o Eliseu, ele já tinha uma intimidade com Deus já. Ele não buscou uma intimidade depois não, porque quando eles estão andando e caminhando, os filhos dos profetas, as escolas dos profetas, né? Aí eles vão passando primeiro em Gilgal, eles vão passando em Betel, eles passam por Jericó e passam por Jordão. Todos esses lugares tinham escola de profeta, tá? Aí o que acontece? Quando eles vão passando por Gilgal, os filhos dos profetas chegam para Eliseu e falam assim: ó, você está sabendo que o teu Senhor vai ser arrebatado? Aí ele falou assim: olha, quando vocês estão vindo, eu estou indo. Eu já sei muito antes de vocês isso aí. Pode ficar calado aí, tá? Aí eles chegam em Gilgal. Quando chega em Gilgal, Elias fala assim: olha, fica aqui, que o Senhor me enviou a Betel. E aí Eliseu fala: olha, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. E eles vão para Betel. Acontece a mesma coisa com os filhos dos profetas, a mesma coisa, irmão. Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Para quem gosta de pregação, irmão, e falar sobre arrebatamento, aqui dá uma boa pregação, viu? As fases antes do arrebatamento, porque Elias foi arrebatado, e ele é um símbolo, irmão, tá? Um símbolo da igreja que será arrebatada, símbolo, tá? Então, irmão, acontece a mesma coisa. Gilgal, por que eu digo que é uma boa pregação? Gilgal tem uma história, irmão. Gilgal foi aonde teve que todos os filhos de Israel teve que cortar, que se circuncidar. E a circuncisão simbolizava o quê? Purificação, tá? Purificação. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, nós somos purificados, tá? Próximo passo que eles foram para Betel. Betel significa o quê? Betel, o nome antes era luz, né? E aí mudou para Betel, que significa casa de Deus, né? Casa de Deus. E a gente é purificado e a gente vai para onde? Para a casa de Deus, né? Depois eles foram para Jericó. Jericó, irmãos, tem uma história maravilhosa. Mas Jericó significa um empecilho. Para Josué foi um empecilho. Foi necessário que o Jordão, Jericó, melhor dizendo, tinha um empecilho. O que era? As muralhas. Era aquela cidade, né? Então vai ter luta na nossa frente. Depois de ter purificado, depois de ter entrado para a presença de Deus, na casa de Deus, vai ter luta para a nossa vida, tá? Vai ter luta para a nossa vida, mas nós vamos vencer. E aí depois disso, irmão, tem o Jordão. O Jordão é o lugar aonde vai se abrir e nós vamos passar para o outro lado, e do outro lado nós vamos estar com o Senhor. Então, irmãos, para quem gosta de pregação, está aí um bom esboço, tá? E quando, irmãos, eles passam o Jordão, quando chegam no Jordão, o Elias tira a sua capa, né? Tira aquela capa que vinha trazendo, toca nas águas do Jordão, o Jordão se abre, passa do outro lado. No mesmo instante, irmãos, em que estão ali do outro lado, ele olha para o Eliseu e fala: pede o que você quer antes que eu seja tomado de ti. E ele então pede porção
dobrada, tá? Do Espírito. E logo em seguida acontece algo aqui. Elias, ele é levado aos céus, né? E a pergunta é: Elias subiu num carro de fogo? Sim. Vamos lá. Então vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto. Só tirar uma dúvida. Acho que o senhor colocou em Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Ele estava fazendo o caminho ao contrário, né? Se houver arrebatamento depois do Jordão, voltando, é o deserto. Depois do Jordão? É porque ele estava no caso, ele estava voltando, né? Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Se ele voltasse. Mas aí logo depois do Jordão aconteceu o arrebatamento. É nesse ponto, é nessa linha que eu tô. Tá, então tá, vamos lá então. Tem deserto depois? Então tem deserto, irmão. Só que eu não vou passar pro deserto, eu vou ser arrebatado. Pronto, resolvi o problema. Pronto, mais um ainda, né? Vamos lá, irmãos. Segundo Reis, capítulo 2. Versículo 1, vamos um primeiro, tá? Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, tá? Versículo 11, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num carro de fogo ou num redemoinho? Eu sei que pode dar margem aqui de pensar assim, que o carro de fogo separou e levou Elias, mas a Bíblia diz que houve uma separação. O carro de fogo foi para separar os dois, e veio um redemoinho e levou Elias, tá? Eu sei que tem gente que vai falar aqui que pode ser que o redemoinho era o carro de fogo, mas o texto não diz isso. O redemoinho, pastor, ele finaliza, né? Eu vejo nisso aqui que houve só a separação do carro de fogo e o redemoinho foi que levou Elias, tá? E o versículo 1 vai dizer que não foi com carro de fogo, foi num redemoinho, tá? Os dois versículos eles se completam, tá? Outra coisa aqui, irmãos, então essa gravura aí eu coloquei justamente para ilustrar mesmo. Olha o Elias lá, ainda dando tchau assim, ó, tchau, né? No carro de fogo. É por isso, eu não concordo com ele. Eu não concordo com ele não, tá? Porque o texto é claro aqui. É muito claro. Tá? Mas, respeitadas eu respeito, mas nesse caso aqui o texto diz que houve a separação por um carro de fogo e ele foi levado em um redemoinho, né? Então eu fico com o que está escrito aí. Vamos lá. Ele subiu num redemoinho, porque quando eu prego, subiu num carro de fogo, e ainda tem gente, carruagem de fogo, ainda fala carruagem de fogo, irmão, né? Mas porque é puxado mas ali, né, diz claramente, carro e cavalos de fogo, mas ali houve somente a separação, tá, irmãos? Mas caso as pessoas queiram continuar pensando, não tem problema, tá? Eu respeito, mas nesse caso aqui, eu penso que seja realmente que Elias subiu, está claro aí, o texto está claro. O que seria, irmãos, essa porção dobrada? Eliseu falou assim, olha, Elias fala assim, olha, pede-me o que tu queres rapidinho, agora, último pedido, não tem tempo para pensar em nada não, pede o que você quer. Ele fala, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Deixa eu perguntar, a primeira coisa, é o Espírito Santo? É ou não é? Não.
Tá claro aí que é o Espírito com E minúsculo, tá? Então não é o Espírito Santo, tá bom? Quem não pregue que é o Espírito Santo, irmão, tá? Não pregue que era o Espírito Santo na vida de Elias, que ele queria dobrado, não, tá? Então, o que seria essa porção dobrada? Os dons, tá, mas vamos melhorar mais, né? Autoridade, mas a mesma autoridade? Não, dobrada. Eu quero fazer, Elias, o que você fez 2 vezes. Rapaz, o homem era corajoso, irmão. O homem era corajoso. Eu falei com a Lara, perguntando aqui se ele amaldiçoou mesmo. Amaldiçoou, irmão. Aqueles, ô careca, irmão, se tem uma coisa que a gente não gosta é chamar de careca, irmão. Né, irmão? Pastor Elias, olha aí, ó. Rapaz, ô careca, eu tenho um nome, rapaz. E ele virou e amaldiçoou uma ursa. Papou ali, irmão, comeu 52, rapaz, praticando bullying, né? E aí eu falei para ela, pegou ar, irmão, ele pegou ar, não gostou não, tá? Vamos lá, então, irmãos, se a gente lê na nossa Bíblia mesmo, na corrigida, 2:9, vai dizer assim, ó: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Mas se você for para a Nova Versão Internacional, tem alguém que tem ela? Eu coloquei ela aqui. Essa aí não é Nova Versão Internacional, não, né? Mas olha aqui a Nova Versão Internacional, muito boa também essa aí, viu? Depois de atravessar, Elias disse: o que eu posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Tá? Para quem era dado a porção dobrada? Para o filho, mas qual filho? O primogênito. O primogênito recebia 2 vezes, irmãos, tudo dentro de casa, tudo. Aí ele falou assim: olha, já que então que eu sou seu filho, Elias, já que eu sou seu filho, me dá porção dobrada daquilo que tem em você. Se a gente pedir, para quem? Para Deus? Para Deus. Se a gente pedir porção dobrada, eu não entendi. Não. Samuel, quando ele vai ungir a Davi, o próprio Deus fala assim: olha, o homem ele olha segundo a aparência, mas eu olho para o coração. Então, como que Deus interpreta as nossas orações? É pelo que nós falamos? Será que é pelo que nós falamos, irmãos? Só basta eu falar? Tem gente que, irmão, tem gente que ora aí e Deus não responde. Deus nem atenta para essa oração, porque o coração está cheio de pecado. Então, quando eu peço para Deus, irmão, Deus ele vai interpretar de acordo com o teu coração, de acordo com o teu coração. Senhor, eu não estou falando umas palavras bonitas aqui para o Senhor, não importa, Ele está olhando para o teu coração e a intenção. Senhor, eu quero ser usado. Não há erro nenhum não, irmão. Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Isso não é inveja, irmão. Alguém está pregando aqui na frente, você falar assim: ó, eu queria ser usado também, tá? Agora,
Quando você pede para imitar a pessoa, aí você está querendo ser uma cópia da pessoa, e Deus não vai trabalhar desse jeito. É tanto que Deus, irmãos, Ele ouve a oração, Eliseu é atendido, e pode ver, irmãos, os milagres de Eliseu realmente são o dobro do que Elias fez. Então, Deus, Ele olha para o teu coração e Ele responde, eu não sei falar, né? Mas se Deus está olhando para o teu coração, Ele vai responder. Pastor, a gente tem várias, né, aquela passagem de Lucas, do fariseu e do publicano, né? Os dois vão implorar, né? E um se engrandece e o outro na vontade. Deus deu o coração dele, né? Exato. Então, um se engrandecia, o coração estava todo cheio de orgulho e o outro se humilhou em Deus. E a oração dele foi só essa: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E eu já falei para os irmãos aqui que o pastor Antônio Gilberto, ele coloca no original, diz que tem um artigo ali no original, onde ele estava dizendo assim, ó, Senhor, tem misericórdia de mim, o pecador. Ou seja, tudo que ele está falando aí, ó, eu sou mesmo, Senhor. Eu não mereço nada, eu devia estar morto hora dessa. Mas o outro arrogante não recebeu nada e Deus ouviu a oração dele, né? Irmãos, aí Eliseu no reinado de Jorão, né, aí começa aqui, irmãos, o ministério de Eliseu, a partir desse momento. Aí tem aquela situação, né, quando o Elias é levado para os céus, a capa dele cai, ele pega a capa, quem é que está do outro lado do Jordão? Os filhos dos profetas, todo mundo olhando. Aí deve pensar assim, como é que ele vai passar aí? Será que vai passar nado? E aí, Eliseu, vocês passaram seco aí, ó. Como é que vai passar agora? A Bíblia diz que ele pega a capa de Elias, dobra ela em 4, né? E ele diz assim, ó, ele não toca na água, né? Mas ele ora antes e fala assim, onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abre também do mesmo jeito. Do outro lado, os filhos dos profetas caem de joelho lá dizendo, o espírito que pousava em Elias agora está pousando em Eliseu. Olha que coisa. E chega lá, irmão, aí os filhos do profeta falam assim, Senhor, o Senhor quer que a gente vá procurar Elias? Para saber se ele, talvez o redemoinho jogou ele em algum lugar. Aí o Eliseu, gente, não precisa ir não precisa. Senhor, deixa, igual aqueles meninos, irmão, deixa. Aí o Eliseu, tá bom, vai. Aí procura, irmão, não sabe quantos dias, e volta. Senhor, nós não encontramos não. Eu falei para vocês não irem. Ele já está no céu. É como se ele estivesse dizendo, Elias já está no céu. Então, irmãos, começa agora os milagres de Eliseu. Sinais miraculosos no início do ministério. Eliseu é levado forçado à guerra contra Moabe. Ministério de Eliseu aos necessitados de Israel. A cura de Naamã. Eliseu livra um dos profetas. Eliseu, Jorão e os invasores sírios. O milagre na libertação de Samaria, as terras da Sunamita. Eliseu profetiza a opressão de Israel por Hazael, né? Então, irmãos, tudo isso aqui. E aí eu pus essa gravura aí de um rapaz ali, né, meio carequinha, e o Elias colocando ali o manto sobre ele naquela chamada, tá? Então vamos lá. Israel, Judá nos dias de Jorão e Jeorão, tá? O exílio de Israel. Aí nós temos alguns reis aqui, irmãos. Jeorão, rei de Judá. Acasias, rei de Judá. E aí, irmãos, é levantado um homem aqui agora. O nome dele é Jeú. Irmão, o homem, ele é um vingador de Deus. Quem é que mandou ungir Jeú? Quem está lembrado aqui? Elias, né? Deus chama Elias lá atrás. Deus chama Elias e fala assim: olha, ainda não acabou, Elias. Levanta-te, unge a Azael, rei da Síria, unge a Jeú, rei de Israel, e Eliseu você vai ungir
no teu lugar. Tá? O que eu acho interessante é isso, pastor. Aí, completando aqui com o que o pastor falou. E quem é que manda ungir Jeú, irmãos? Foi Elias? Não, Eliseu. Olha que coisa, irmão. Deus manda Elias lá atrás ungir a Jeú como rei, e quem vai ungir é Eliseu. Irmão, a obra de Deus, não importa quem é que vai fazer, vai se cumprir de qualquer forma, tá? O importante é a gente estar na brecha. Então, irmãos, o Eliseu, ele manda um mensageiro, e não é nem Eliseu que unge a Jeú, ele manda um dos profetas, um dos filhos dos profetas, fala: olha, levanta, pega um chifre de azeite, vai em tal lugar, você vai encontrar o capitão Jeú. Nesse momento, irmãos, tinha um rei em Israel. O cidadão pega aquele chifre de azeite, entra no meio daqueles soldados e fala: Jeú, Deus tem uma palavra para você. Aí ele pega e fala assim: é aqui mesmo? Ele: não, à parte. Leva ele à parte, e aí ele diz assim: qual é a palavra? Ele diz assim: olha, o Senhor está te ungindo agora, rei de Israel. Derrama o azeite e sai correndo, irmão, feito um doido. Quando Jeú sai, os soldados dele falam assim: o que aquele doido, está aí na Bíblia aí, ó, o que aquele doido queria? Aí ele: não queria nada não. Fala o que ele queria. Eu vou falar para vocês então. Deus me ungiu rei aqui agora. Aí aqueles soldados dele tiram as roupas ali, aquelas capas, colocam no chão para o rei passar, e começa a dizer: Jeú reina, Jeú reina. Irmãos, e agora? Começa uma carnificina, mas a mando de quem? De Deus. Contra quem? Contra a casa de Acabe. Tá lembrado do que eu falei na última lição? O Nabote, coitado, não queria passar a vinha, e por causa daquilo ali, irmão, de Jezabel ter matado a Nabote e dado a vinha para Acabe, Deus agora decretou, falou: olha, toda a família de Acabe vai morrer. E era família grande, irmão, muito grande mesmo, tá? Tem dois textos da Bíblia Sagrada que eu gostaria de ler com vocês aqui também. 2 Reis 9, versículo 7. 2 Reis 9, versículo 7. Aqui quando é ungido o rei. E ferirás, olha aqui, aquele rapaz que foi ungir a Jeú: e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu... Olha o que é Deus falando, irmão, na boca daquele profeta, um filho de profeta que não tem nome, mas mandado por Eliseu: e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Tá? E aí, irmãos, o homem agora começa, ele é ungido, né? E ele começa a fazer essa carnificina. Primeiro, ele vai contra esses dois reis aqui, Jorão e Acasias. E nesse momento aqui, irmão, Jorão e Acasias estão juntos. E o Acabe chega, o Jeú chega e mata os dois na mesma oportunidade, de uma só vez, tá? E aí, irmãos, o que acontece? Uma coisa interessante que mostra o que Jeú era. Irmão, ele botou no coração dele que ele era vingador de Deus. Ele mesmo colocou no coração dele, falou: eu vou fazer o limpa, e se é para fazer limpa, eu vou fazer do jeito certo, tá? E aí, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele está vindo dessa matança dos reis aqui, e ele encontra um homem chamado Jonadab. E aí, quando ele encontra a Jonadab,
ele vai falar assim: olha, o teu coração é igual ao meu coração? Você é reto? Você serve a Deus mesmo? Jonadab fala: eu sirvo ao Senhor. Aí ele vai dizer, capítulo 10, versículo 16, capítulo 10, versículo 16, ele fala para Jonadab, e disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. Ele já tinha matado aqui, irmãos, 70 filhos de Acabe. Ele foi contra uma cidade onde estavam esses filhos de Acabe e falou contra os representantes daquela cidade lá: olha, coloque um rei aí para vocês para lutar contra mim, porque eu estou indo aí para matar os filhos de Acabe. São 70 filhos. Aí aquelas pessoas falaram: não precisa fazer isso não, o que você quer de nós? Eu quero que vocês entreguem também todas as cabeças desses 70 homens aí. Aí não, então não precisa nem invadir a cidade não. No outro dia eles entregaram 70 sacos de cabeça, irmão, para Jeú. Está aqui, ó. Aí pronto, então vamos sair daqui. Aí ele encontra com Jonadab aqui. Ele está indo em direção, irmãos, ao templo de Baal. E quando ele manda que Jonadab suba ali, fala: olha, você vai ver o zelo do Senhor na minha vida, tá? Ele chega ali no templo de Baal e naquela cidade e fala assim: olha, eu vim aqui apresentar um sacrifício a Baal. Mentindo, né, irmão? Estava mentindo, lógico. Estava ali, ele estava num esquema ali, tá? Aí ele falou: eu vim aqui apresentar um sacrifício a Baal. Hã? É porque ele não apresentava sacrifício a Baal, né? Não, ele sacrificou, ele falou. É. Ele fez o sacrifício, não. O sacrifício, ele não falou quem era o sacrifício, né? Aí ele falou o seguinte: olha, eu quero todos os profetas de Baal dentro do templo de Baal. Não é para faltar nenhum. Se faltar um, vai morrer lá fora, vai ser morto. Eu quero todos lá dentro, porque eu quero adorar a Baal junto com vocês, tá, irmãos? E aí ele falou assim: olha, não quero nenhum profeta de Deus, do Senhor, não quero nenhum, é só profeta de Baal. Vai ser uma festança, vai ser um churrasco, nós vamos comer demais da conta, vai ter comida para todo mundo, coxinha, Coca-Cola, não é para faltar ninguém. Depois lá nós vamos fazer uma festança, irmão. Eles lá, né? Eita! Encheram o templo, irmão. Quando encheu o templo, Jeú falou assim para os seus soldados: tranquem a porta e matem todos. Se sobrar um, se um sobreviver, quem deixar sobreviver vai morrer no lugar dele. Aí, irmão, ele acabou com todos os profetas de Baal numa só ocasião, esse Jeú aqui. E ele é tido, irmãos, como um vingador de Deus. O problema, irmão, é que aí sim, aí depois disso, ele vai executar quem? A última, né? A pior de todas, a prostituta, a adúltera, né? A encapetada, a mãe do diabo, né? Irmão, não tem palavras para aquela mulher. E aí ele vai em direção ao local aonde Jezabel está. Ela está lá, irmão, aonde? Numa janela. Aí ela se pinta: o Jeú tá chegando, eu vou tentar conquistar ele, né? Ela se pinta os olhos ali e chega lá na janela e fica lá na janela assim, ó: ei, Jeúzinho, né? Jeú, né? Aí Jeú vai passando assim, olha para ela assim, e estão ali os ajudantes dela, e ele diz assim: quem é por mim? 3 homens ali que ajudavam ela, olha para Jeú, e na mesma hora ele fala: joguem ela aí de cima. Jogaram ela de cima, era muito alto, certamente, talvez uns 2 andares ali. O certo é que quando ela cai,
o carro de Jeú ainda passa em cima dela e mata ela naquele lugar. O Jeú entra e vai comer e vai beber. E aí ele fala assim: olha, vai lá fora, peguem o corpo daquela maldita, porque ela é filha de rei, e sepultem. E aí os homens vão lá fora. Quando chegam lá, cadê a Jezabel? Não tinha mais Jezabel, tinha uma caveira e os pés dela. Os cachorros tinham comido toda aquela mulher, cumprindo a palavra do profeta. E aí quando voltaram para Jeú, falou: olha, não tem mais nada de Jezabel, os cachorros comeu tudo. É a palavra de Elias, o profeta de Deus, que se cumpriu agora. O grande problema, irmão, é que Jeú, ele começou bem e terminou mal, que depois disso ele começou a adorar também a outros deuses. Olha que coisa, irmão. É triste isso, irmão, e mostra como que é o ser humano, tá? Por isso que ele é tido como um rei, mais ou menos. Eu até mudei ali naquela gravura, tá? Deixa eu correr aqui. Jeú extermina a família de Acabe. Na sanha de cumprir a palavra do Senhor, Jeú foi para Samaria, e a caminho da cidade encontrou os parentes de Acasias, matou também 42 homens ali, tá? Jeú erradica o culto a Baal, todos os sacerdotes nós falamos aqui. Aí, irmãos, depois dele vai vir uma mulher aqui chamada Atália. Alguns chamam ela de Atalia, tá? Irmão, não vamos ficar aqui brigando porque alguma tradução pode ser Atália, outro Atalia, tá? Mas vamos falar Atália, tá? Atália e Joás. Essa mulher, irmãos, por incrível que pareça, não sabe como, ela ainda sobreviveu. Ela era filha de quem? Jezabel, irmão. A mulher incorporou o demônio que estava na Jezabel e matou todos os descendentes dos reis. Todos, irmãos. Só sobrou, irmãos, uma criança, possivelmente tinha 1 ano de idade. Uma serva de Deus foi ali, pegou aquela criança e levou para o templo, onde a Atália não podia entrar. Mas ela exterminou toda a descendência. Ela era um anticristo. Ela era um anticristo. Ela estava querendo exterminar a descendência do Messias, com toda certeza, tá? Quando vê dessa forma aí. Mas esse menino aí, o nome dele era Joás. Ele é escondido dentro do templo com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, ele é proclamado rei de Israel, tá? Rei de Israel, não é isso? Então, rei de Judá, meu. Rei de Judá, né? Ele foi um rei bom, rei de Judá. Então, Atália, ela depois fica sabendo disso, ela grita traição, 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 e ela é morta, tá? Então a última, aí sim, irmãos, acabou a história de Jezabel. Com Atália, todos os descendentes dessa mulher se acabaram, mas o demônio dela está aí, né? A Bíblia diz em Apocalipse que está rondando por aí. Tutorado pelo sumo sacerdote, Joás fez um excelente reinado, porque restaurou o templo e se acercou de homens fiéis que administravam o dinheiro corretamente, tá? Aí houve uns sucessores de outros reis, que está aí no livro dos Irmãos, terminando com quem? Com Oséias. Oséias foi o último rei de Israel, porque a partir desse momento, Israel, o reino do norte, foi levado para o cativeiro babilônico assírio, irmão. Assírio, o primeiro cativeiro é o assírio, tá? Todo Israel, reino do norte, foi levado para a Assíria. E os motivos estão aqui: abandono do Senhor, idolatria, queimaram seus filhos no fogo a Moloque, tornaram-se adivinhadores, agoreiros, persistiram nos pecados de Jeroboão, foram levados. E aí, irmãos, o que acontece? A Assíria, ela é tida como a vara de Deus para punir a Israel. Ou seja, no ano 725, Salmanasés V atacou Israel e a sitiou por 3 anos, porque Oséias, que lhe pagava tributos, tentou uma aliança com o Egito, né? E suspendeu o envio de impostos
para a Assíria. E aí houve a levada, né? Levaram todo o reino do norte para a Assíria. E aí, irmãos, como eu já falei aqui, a Assíria trabalhava de um jeito: traziam as pessoas e separavam no império, para eles não ter contato um com os outros. Essas 10 tribos aqui, irmãos, as que eram das tribos do norte, irmãos, elas são consideradas as tribos perdidas de Israel, tá? Porque elas se perderam, justamente por causa disso, fragmentou. É por isso, irmãos, que nós temos que ficar juntos. É por isso que não existe desigrejado, irmão. É por isso que a igreja tem que estar junto. Nós não podemos estar separados, tá? Eles ficaram separados, foram deixando de seguir a Deus nesses lugares aqui. O problema foi que quando levaram para lá, ficaram os pobres, ficaram os doentes, ficaram os idosos, ficaram pessoas ali, irmãos, que não podia ser levado para o cativeiro. E aí, o que o rei da Síria fez? Trouxe sacerdotes e trouxe pessoas da Síria para morar nesse local. Chegando aqui nesse local, essas pessoas que vieram da Síria tiveram contato com essas pessoas aqui, e foi se criando um novo tipo de pessoas ali, uma mesclagem de pessoas. E por eles estarem morando aqui nesse lugar, é aonde surgiu os samaritanos. Os samaritanos vieram dessa junção de pessoas que vieram da Síria para morar em Samaria, ali naquela região de Samaria, que era a capital do norte. E aí, com a mesclagem dessas pessoas aqui, surgiram os samaritanos, tá? E aí, irmãos, os samaritanos, é da onde surge aqui que os samaritanos não têm contato com os judeus, com os israelitas, porque eles não deixaram de adorar algumas coisas, alguns deuses, tá? Esse é o problema. Os samaritanos ainda existem, irmão? Vou mostrar no final. Existem ou não? Os samaritanos hoje existem ainda? Vamos lá, eu vou mostrar no final. Existem, irmão? Existem, tá? Só rapidinho, acho que quem leu o livro viu que para não confundir Síria com a Síria. Síria com a Síria, exatamente. O cativeiro é o cativeiro assírio, tá? Não é o cativeiro sírio, tá? A Síria é um país e a Síria é só Síria, né? É um país também. Não confundir as duas coisas, tá? Vamos lá, Judá de Ezequias ao exílio de Babilônia. Aí, irmãos, vem esse rei aqui, o Ezequias, o reinado de Ezequias. E aí nós temos aí um dos melhores reis, irmãos, que se levantou nessa época, é esse homem aqui chamado Ezequias. Ele fez um limpa em Israel. Ele descobriu, irmãos, a serpente de bronze. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para os irmãos aqui: não se sabe se era a mesma de Moisés, poderia ser uma réplica, mas o problema é que, mesmo se fosse a de Moisés ou uma réplica, o problema é que as pessoas estavam adorando essa serpente de bronze, e o nome dela era Neustã, tá? Acontece um livramento miraculoso das ameaças da Assíria. Novamente, irmão, a Assíria levou o reino do norte, ela não ia deixar também o reino do sul quieto, e ela tenta invadir, mas Deus dá um grande milagre ali para Ezequias e para Judá. Isaías confortou a Ezequias. Aí acontece aqui, irmãos, a doença de Ezequias. Ele caiu em enfermidade, e aí Isaías vai lá e fala para ele assim: olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí eu pergunto, irmãos, pôr em ordem a casa significa que Ezequias estava desconcertado com o Senhor? Não.
Não, irmão. Irmão, uma vez colocaram o tema de uma campanha: põe em ordem a tua casa. E quando foi ali mostrado, irmão, presta atenção, o Ezequias aqui, irmãos, a Bíblia vai dizer que depois de Ezequias não se levantou um rei como ele. Depois de Ezequias, o homem, irmãos, ele tinha uma comunhão com Deus. Preste atenção, o termo pôr em ordem a casa significa: cuida dos teus negócios, paga o que você deve, não, tira o teu nome do SPC para o seu filho não ficar devendo aí, tá? Põe em ordem a tua casa, ordena a tua casa. Meu filho, obedece a sua mãe, tá? Eu estou indo embora, mas obedece a sua mãe. Olha, fulano, arruma um emprego, tá? Vai trabalhar. Isso é pôr ordem, é pôr ordem em casa, irmão. Coitado do Ezequias, ele já tinha a doença já, e ainda a gente quer ainda mostrar que ele estava desconcertado com Deus. Não estava. Agora, quer ver um exemplo, né? A gente não tem mais tempo, mas aqui, 2 Samuel 17, versículo 23. 2 Samuel 17, versículo 23. Aitofel, versículo 23. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, ele deu um conselho, o outro deu um conselho, Absalão recebeu o conselho do outro, mas não recebeu o dele. Ele ficou tão chateado, irmão, ele ficou tão chateado, que ele foi para a casa dele, aqui ó, se levantou, foi para a sua casa, e para a sua cidade, pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu. Ou seja, antes de se suicidar, ele falou: gente, é o seguinte, olha, é esse assim, você faz isso assim, 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 pôr em ordem a casa, é isso. Então, irmão, pelo amor de Deus, não culpa o Ezequias, não vai botando culpa nele, não. Ele já tinha a enfermidade dele já, não vai falando que ele estava desconcertado com o Senhor, não, tá? Ele ia morrer, tá? Chegou o momento dele. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Essa enfermidade aí é para a morte. Exatamente. Aí, quando ele vira e começa a chorar, ele chora, irmão, porque se ele fosse servo do Senhor mesmo assim, ele era servo do Senhor, mas se ele não tivesse uma razão, ele falaria: amém, estou pronto, Senhor, estou pronto, é Deus que está falando isso para mim, estou pronto para morrer, tá? Só que ele vira para o outro lado e começa a chorar, e Deus dá mais 15 anos de vida para ele. E, irmãos, preste atenção, para o judeu, não ter filho era um símbolo de maldição, porque você ficava sem linhagem em Israel, sem genealogia. Aí ele chora, e aí Deus, dentro de 3 anos, dá um filho para ele, porque com 12 anos, 12 anos, né? Com 12 anos, deixa eu ver aqui, 12 anos, Manassés sobe. Então, possivelmente, depois dessa oração aí, 3 anos depois, ele recebeu o seu filho, tá? O relógio de Acais. Aí o Isaías chega e fala assim, o Ezequias fala o Ezequias fala para Isaías: olha, como é que eu vou saber que nós vamos, que eu vou ser curado ou não? Não, o que é mais fácil? Não, o relógio de Acais. Você quer que ele retorne ou que ele vá para frente, para Deus provar para você que você vai ter 15 anos de vida? Então é mais fácil ele retroceder. É muito mais difícil ele retroceder do que ir para frente. E aí o relógio de Acais, ele retrocede. O que era o relógio de Acais, irmãos? Era um relógio do sol, tá? Aqui tem um exemplo de um relógio do sol. O sol batia e ia marcando as horas, tá? Mas aqui, pelos comentaristas, pelos estudiosos, poderia não ser esse aqui, mas poderia ser esse aqui, ó. Era uma escada aonde o sol atravessava, e conforme o sol ia passando, ele ia marcando o horário, tá? Aí vem esse Manassés, irmão. Irmão, o Manassés foi gente boa também? Péssimo, irmão.
péssimo. O filho de Ezequias, o homem que foi um exemplo, o filho dele foi péssimo. E aí o que acontece? Ele é levado para um outro local, né? O imperador leva ele, mas volta ele para o mesmo lugar. Ele pede perdão para Deus, e Deus perdoa ele, e ele morre de bem com Deus. Olha que coisa, irmão. Então não existe maldição hereditária para crente, irmão. Não existe, tá? Não existe maldição hereditária para crente. Para crente não existe, tá bom? Porque se maldição hereditária existisse, provaria através disso aqui, olha. Ezequias, depois dele veio Manassés, ele foi carga torta, mas depois voltou. Depois de Manassés, quem veio? O Amon, foi péssimo, tá? Mas depois de Amon vem um outro, Josias, foi um dos melhores reis de Israel, tá? Começou a reinar com quantos anos? 8 anos de idade. Reparou o templo, o livro da lei é encontrado, renovação da aliança, ídolos tirados, cumprimento da profecia feita a Jeroboão. 300 anos depois, ele vai tirar todos os ossos dos profetas que profetizaram contra Deus, os ossos dos profetas que profetizaram a favor de Baal, queima, porque nem a sepultura era para queima no altar, tá? E era uma profecia que foi dada para o primeiro dos idólatras, Jeroboão, tá? E aí, irmãos, o que acontece? Josias, ele entra numa guerra que não era dele. Ele com 39 anos de idade, irmão, o faraó Neco está indo para lutar contra o império da Síria. E aí quando o faraó Neco está passando ali por Israel, o Josias entra na frente. Ei, você não pode fazer isso não. O faraó fala assim, olha, Josias, fica fora desse negócio aqui, fica fora, rapaz. Aí o Josias entra na guerra e morre novo, irmão, por bobagem. Ele poderia ser e continuar reinando, mas por bobagem. E aí acontece o cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia são 3 invasões. A primeira é sutil, né? É somente para pagar impostos. Depois a segunda, nessa segunda é levado todos os principais, Daniel, Ezequiel, todos os príncipes são levados possivelmente nessa segunda leva, tá? E a terceira é a destruição. Qual o motivo aqui, irmãos, para o cativeiro? Um dos principais é a terra descansar os seus sábados, tá? Era um acordo de Deus com Israel. A terra deveria descansar os seus sábados. E todos os sábados quebrados por Israel, tá? Por Israel, a Deus dava a soma de 70 anos. Então, irmãos, o acordo com Deus, ele é cumprido, queira ou não queira, tá? 1º e 2º Crônicas, irmãos, 1º e 2º Crônicas é a repetição de muitas coisas, né? De Samuel e de Reis. Por isso nós não vamos ficar aqui. 1º e 2º Crônicas são reconhecidos pelos judeus como um só livro, conforme aparece na nota dos textos massoréticos. Existem somente algumas diferenças que os irmãos têm aí no livro dos irmãos, tá? E depois os irmãos leiam com mais atenção. Trata sobre genealogia, o reinado de Davi, o reinado de Salomão, a divisão da nação, a história dos reis de Judá. Alguns detalhes são citados e é muito bem citado o decreto de Ciro, tá bom? Vamos então para Esdras, Neemias e Esther, tá? Introdução aos livros. É chamado por outros nomes, né? Não é Esdras lá para os judeus, é outro nome, tem aí no livro dos irmãos. Esdras era sem dúvida sacerdote, também escriba, e os 2 livros era só uma obra. Esdras, Neemias e Esther na cronologia bíblica. Há muitas razões de se crer que Neemias foi escrito antes de Esdras. Por quê? Várias razões. O Esdras em Neemias, ele aparece no capítulo 7, tá? Qual é o mais importante, irmão, para o judeu? O templo ou os muros? O templo, tá? O templo. Por isso,
Esdras, na realidade, entra com essa predominância. A pergunta de Neemias também, né, sobre aqueles que escaparam, as casas também não estavam edificadas. Eu confesso que eu li 2 vezes isso aí, eu fiquei em dúvida, porque eu sempre achei que era Esdras também, mas o escritor que fala que sem puxar um lado ou outro, ele acaba dizendo que realmente foi Neemias primeiro. Quando você, ele acaba chegando, mas quando você vai construir uma casa, você constrói a casa ou você cerca o local primeiro? Então, é por isso que ele fala dessa forma, né? Tem que ser cercado primeiro, para depois vir. Porque se você constrói o templo e não constrói o muro, aí todo mundo ia entrar ali e ia destruir novamente, né? E é essa a razão aí. A notícia do irmão também de Neemias, dizendo que estava tudo destruído. Tudo destruído. Aí a razão realmente Neemias foi o primeiro que questão também disso. Porque a notícia vi que Esdras estava lá cuidando. Então, possivelmente, irmão, Neemias está em primeiro lugar, mas por causa do templo, porque é muito mais importante, nesse caso, Esdras entra em primeiro lugar, tá? O templo é muito mais importante do que os muros, por isso que, mesmo sendo escrito depois, ele entra aqui primeiro na questão de cronologia, tá bom? Vamos encerrar aqui. E tem aí a primeira administração de Neemias, a segunda administração de Neemias. Irmãos, o livro de Neemias, ele é usado, inclusive por ímpios, por pessoas que não são crentes, para trabalhar, para ver como que você deve trabalhar e exercer uma boa liderança. O livro de Neemias é um dos maiores livros para você ser um bom líder, tá? Pena que a gente não tem tempo para falar sobre isso aí. E aí, irmão, nós temos o livro de Esther. E aí temos a autoria, está aí no livro dos irmãos, né? Quem pode ter escrito, possivelmente foi Mardoqueu, que escreveu esse livro, né? E tem Xerxes e suas festanças. Nós temos as festas de Esther, a primeira festa que ela deu, depois as 2 festas que ela deu para o seu esposo e para Ramã. E temos aí as festas de Purim, que é até hoje, irmãos, comemorado em Israel, porque foi um dia marcante para todo o povo de Israel e eles não podem esquecer, tá bom? Irmãos, eu encerro aqui agora, cronograma, né? Eu já passei para os irmãos todos os cronogramas, mudei algumas coisinhas aqui, coloquei Saul como um rei regular, porque eu tinha colocado como um rei bom, né? E tá desse jeito aqui. Eu coloquei Jeú lá também como um rei regular do reino do norte, tá? Aqui, irmãos, os impérios que Israel passou: o império assírio, o império babilônico, o império medo-persa, o império grego e o império romano. Como era o império assírio? Toda essa região aqui, irmãos, ó, verde lá em cima, e essa parte do meio era o império assírio. E aí eles espalhavam as pessoas em todo esse império para poder não ter contato um com os outros. Os samaritanos existem hoje? Sim. Aqui eles aqui, ó, tá? Em Israel, eles vivem em Israel, tá? Em Israel. Eu não sei informar se no mundo, em alguns lugares, existem sinagogas de samaritanos. Se alguém souber aí, me ajuda. Mas eu sei que em Israel existem os samaritanos. Esses aí, ó, são todos samaritanos, tá bom? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?